todas e a todos os telespectadores desse vídeo. Meu nome é Débora Machado, eu sou defensora pública do Estado de Rondônia e estou coordenadora do Núcleo Especializado de Promoção e Defesa dos Direitos da Mulher. Nós estamos nesse projeto, que é o projeto Aula Aberta, promovido pelo Centro de Estudos da Defensoria Pública do Estado de Rondônia, que busca difundir um pouco do conhecimento de alguns temas que são bastante relevantes. Hoje nós vamos trabalhar nessa aula o tema da violência doméstica e a ideia da aula, para deixar bem claro, não é aprofundar bastante o tema, mas sim dar um panorama geral do que é a violência doméstica, do que são os ciclos de violência doméstica, quais os instrumentos que atualmente existem para o combate a essa violência doméstica. Então, a aula vai ser bem leve, uma aula que eu vou tentar não ser tão jurídica, vou tentar falar em uma linguagem mais simples e mais acessível, porque a ideia é levar esse conhecimento para a sociedade. Então, vamos começar. Primeiramente, para a gente falar de violência doméstica, é importante contextualizar em que tipo de sociedade nós vivemos e que nós estamos inseridos. A sociedade em que, não só no Brasil, mas no mundo, se vive é uma sociedade arraigada no patriarcalismo. Ou seja, o patriarcalismo é um contexto social onde a mulher ela tem uma postura subjacente, inferior à postura do homem. Tanto que, vou abrir um balãozinho, né, antes de falar da violência doméstica, tanto que existem diversas lutas e diversos movimentos em busca dessa igualdade de gênero, de tão discrepante que é a posição do homem e da mulher dentro de um mesmo contexto social. Então, hoje existem vários mecanismos, inclusive na política, a fim de promover essa igualdade de gênero. Fecha o balão, volta para a violência doméstica. Então, a violência doméstica, ela não data de agora. Atualmente, nós estamos no período da pandemia em razão do Covid, né? Talvez quando você esteja assistindo a esse vídeo já tenha até a vacina do Covid, mas hoje a gente não tem, tá todo mundo em home office ainda. E atualmente, esses índices de violência doméstica têm sido extremamente alarmantes. Mas antes, sempre foram alarmantes. E antes mesmo de se preocupar com essa violência que a mulher sofria, porque não se fala somente de violência física, a gente vai já estudar um pouquinho os tipos de violência que existem. Não somente a violência física, mas essa violência contra a mulher em uma sociedade eminentemente patriarcal, ela sempre existiu desde que a sociedade é patriarcal. Então, nesse contexto de sociedade patriarcal, onde a mulher ela sempre foi vítima de violência, tornou-se necessária, né, a implementação de instrumentos, de leis, de convenções, a fim de combater essa violência doméstica. Os registros existem, claro, sempre, como eu falei, né, sempre existiu violência doméstica e principalmente depois que começaram a existir alguns movimentos emancipatórios, né, da mulher, que de fato se começou a ver, a ter um maior conhecimento sobre essa violência que essas mulheres sofriam, porque antes as mulheres ficavam lá dentro das suas casas, né, cuidando dos seus maridos, dos seus filhos, etc., e não iam para a rua como os homens iam, trabalhar e etc. Isso eu estou falando da sociedade de uma forma geral. Claro que existem particularidades, mas eu estou falando em um contexto geral, de um panorama geral. Então, quando as mulheres passam a lutar por seus direitos, esse registro dos índices de violência, ele passa, de fato, a ser mais alarmante. Eu vou abrir outro balão aqui para ficar claro, assim, porque a gente vai falar muito da Lei Maria da Penha no Brasil, mas não somente existe a Lei Maria da Penha para proteger as mulheres. Nós temos alguns sistemas internacionais, dentre eles o sistema da ONU, ou o sistema onusiano, e o sistema interamericano, que também tem mecanismos de proteção dessas vítimas, né, de violência doméstica. Então, em 1979, olha, próximo do movimento, quando começaram esses movimentos feministas, né, que iniciaram na década de 60, de 70, em 1979, a Organização das Nações Unidas criou uma convenção, né, que é a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres, né, que é a CEDAW. E essa convenção, ela instituiu também um comitê para que houvesse a proteção dessas mulheres.
Junto com isso, também temos o sistema interamericano, que traz uma proteção a essas mulheres também, que é a Convenção Interamericana também para a proteção dessas mulheres, né? Promoção da igualdade, contra a discriminação, para prevenir violência e punir também a violência que é cometida no contexto de violência doméstica e também, de uma forma geral, contra as mulheres, né? Então, como foi que no Brasil, não vou falar do mundo, né? Fecha o balão da questão do mundo, volta para o Brasil. Como foi que no Brasil essa questão ela começou a ser trabalhada, né? Então, antes de falar dos ciclos de violência e da violência propriamente dita, porque ela é definida na lei, eu vou falar como foi que se deu a contextualização aqui no Brasil. A Lei Maria da Penha, ela foi feita principalmente tendo como caso base, né, o caso da Maria da Penha Fernandes, que foi uma mulher vítima de violência doméstica. A Maria da Penha, em 1983, ela foi vítima de tentativa de feminicídio. Na época nem existia essa palavra, era vítima de tentativa de homicídio. Feminicídio ele veio a ser previsto depois no ordenamento jurídico. Né? Em 1983 não se falava de feminicídio. Então ela foi vítima de violência com relação ao seu marido, ele tentou matá-la e a deixou tetraplégica. E o que acontecia? Antes de haver a legislação Maria da Penha no Brasil, que foi feita em 2006, eu vou já falar disso também, no Brasil não se falava de punição de forma efetiva dessas vítimas de violência. Na verdade, para ser bem franca, eu acredito que não se dava tanta importância quanto se merecia, né? Quanto se devia dar importância, né? Então, o que acontecia? Os crimes que eram cometidos contra a mulher, inclusive, eram crimes de menor potencial ofensivo. Não tinha uma legislação específica para punir de forma mais contundente essa violência doméstica, que sempre existiu em razão dessa discrepância que eu falei para vocês no começo. Né? Então, o que aconteceu? Em 1983 isso aconteceu, teve o processo contra o marido da Maria da Penha e ficou nessa coisa, tramitando, sem ser dada uma punição e uma solução efetiva. De modo que houveram algumas denúncias, vou abrir de novo um balãozinho só para explicar. Nesse sistema interamericano que eu falei para vocês, nós temos uma comissão e uma corte interamericana, certo? Na corte só litigam, só participam os estados. E a comissão, né? E na comissão, qualquer pessoa pode estar fazendo denúncias. Então, foram feitas denúncias por algumas instituições, né? Algumas ONGs e algumas instituições, inclusive comissões também, e falaram relatando dessa questão da ausência de punição no Brasil para essas vítimas de violência doméstica. Então, em 2002, ainda não tinha a Lei Maria da Penha. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos fez uma série de determinações ao Brasil. Dentre elas, que o Brasil ele punisse de forma efetiva esses agressores de mulheres no contexto de violência doméstica. E somente em 2006 foi regulamentada a Lei Maria da Penha, que traz não somente uma punição, mas ela traz uma série de mecanismos de proteção a essa mulher e de prevenção de quaisquer tipo de dano que essa mulher possa vir a sofrer em razão da violência doméstica. Então, é uma lei que tem diversos artigos, tem 7 capítulos, ela foi inspirada principalmente nessa convenção internacional que eu falei para vocês, contra a eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher no sistema onusiano, e ela também tem essa inspiração na Convenção Belém do Pará, que é uma convenção, ambas essas convenções o Brasil ratificou, então elas são válidas no âmbito interno. Então o Brasil tem um compromisso internacional de combate a essa discriminação contra a mulher, e dentro desse combate existe o combate também à violência doméstica. E além desses dois contextos internacionais de inspiração da Lei Maria da Penha, nós também temos o artigo 226, parágrafo 8º, que é um artigo que vai também tratar dessa questão da proteção à família, enfim, à mulher, e nesse contexto surgiu a Lei Maria da Penha a duras penas. Então, depois de muito tempo, nós conseguimos ter um ordenamento, uma legislação que protegesse essas vítimas de violência. Então, essa lei, ela existe não somente para punir os agressores, mas também visa prevenir agressões
e proteger as mulheres que possam ser vítimas de violência ou que já estejam sendo vítimas de violência, né? Então, como eu falei para vocês, antes dessa lei, esses crimes que eram cometidos contra a mulher eram considerados de menor potencial ofensivo, porque não tinha uma previsão, por exemplo, de uma lesão corporal no contexto de violência doméstica. Era lesão corporal, pronto. Então, não tinha essa gravidade que hoje é vista. Ah, meu Deus, mas aí você vai falar, né? Ah, mas a Constituição da República, ela fala da igualdade, parará. Gente, essa igualdade, só porque eu não sei quem é que está assistindo, né? Essa igualdade, só para deixar bem claro, abrindo outro balão, né, gente? Vocês já perceberam que eu adoro balão, né? Abrir outro balão, essa igualdade, ela não é uma igualdade formal, ela é uma igualdade material. Ela é bem aristotélica, no sentido de dar a cada um aquilo que é seu de direito. Aristóteles fala, a justiça está no meio, né? A justiça no meio é dar aquilo que é seu de direito. E tratar as pessoas que são iguais de forma igual, isso aí já é Rui Barbosa, né? Tratar as pessoas que são iguais de forma igual e aqueles que são desiguais de forma desigual na medida de suas desigualdades. Como eu falei, volta para o começo, dentro de uma sociedade patriarcal, o que acontece? A mulher, ela está numa posição subjacente. Logo, ela vai ter que ter... É como se você tivesse uma balança. Então, daqui a balança, a mulher está aqui embaixo, o homem está aqui em cima. Para você conseguir equilibrar, até que haja uma mudança de paradigma social, você vai ter que balancear isso aqui. Como é que você vai fazer esse balanço? Conferindo um pouco mais de peso e um pouco mais de importância a determinado lado da balança, até que as coisas fiquem iguais e que mude e que seja mudado pensamento coletivo, né? De uma forma que não seja mais necessário existir uma série de regras, uma série de regramentos, de normas para poder trazer essa proteção, né? Fecha balão, volta. Então, por conta disso, surgiu a Lei Maria da Penha, né? Antes de falar da Lei Maria da Penha, é importante falar, como eu já relatei aqui para vocês, né? Quem seria essa mulher que é alvo da proteção da Lei Maria da Penha? A mulher vai ser toda e qualquer mulher, independente de raça, de etnia, de orientação sexual, de cultura, de idade, de religião, de nível social, toda mulher que possa vir a ser vítima de violência doméstica vai ser alvo dessa proteção desse regramento. Então, antes da gente falar dos tipos de violência, eu vou contextualizar um pouco do que seriam esses ciclos de violência para que você entenda, porque essa violência ela não é somente a violência física, né? A violência que a mulher sofre é uma violência que pode ser psicológica, que pode ser moral, que pode ser sexual, pode ser patrimonial, né? Então, como é que se inicia esse ciclo de violência? Então, vou inserir esse adendo para que vocês compreendam aonde que chega essa lei. É como se fosse um ciclo, né? Um ciclo mesmo, que foi investigado por uma psicóloga, que é a Lenore Walker, e essa psicóloga, ela verificou que o ciclo de violência doméstica ele era muito similar em praticamente todos os casos. Pode ser que, em algum caso, pule que nem tem a etapa 1, que vai direto para 3. Mas isso a gente não tem como saber, né? Mas a regra é que a violência doméstica ela observa esse ciclo. Então, primeiramente, qual seria a primeira fase desse ciclo de violência doméstica? A primeira fase do ciclo ela é o aumento da tensão entre as partes. Então, começa a ter uma discussão mais acalorada, o homem começa a se irritar. Normalmente, quando o homem começa a se irritar, a mulher tenta remediar a situação, tenta acalmar o homem, ele fica naquele estado irritadiço, e por tudo se irrita, e se irrita por coisas pequenas, por coisas que não são tão relevantes. E, nesse contexto, passa-se para a segunda fase. A segunda fase, depois desse contexto de irritabilidade, de tensão por motivos bobos, né? Porque começa assim, passa-se para os atos de violência propriamente ditos. E esses atos de violência, como eu falei antes, né? Depois eu vou falar um pouquinho da lei, né? Do que tem de definição na própria lei. Esses atos de violência, eles podem ser físicos, eles podem ser psicológicos. Ah, como assim psicológico? Humilha a mulher, diz que a mulher não é capaz. Às vezes, nem se percebe
o contexto de violência em que se está inserido. Às vezes o homem começa a dizer, não, você não tem capacidade para trabalhar, então fica em casa, não trabalha não, pode deixar que eu trabalho. Então, assim, nesse contexto, as mulheres, elas estão sofrendo violência psicológica porque elas estão sendo subjugadas e muitas vezes elas sequer percebem que estão sendo vítimas de violência, né? Mas esse ato é uma violência psicológica. Também pode ser violência sexual, que eu vou já falar para vocês da própria definição da lei, né? E após o ato de violência, qual é a terceira fase do ciclo? A terceira fase do ciclo é o ato de ternura, de carinho, de arrependimento. Então, o homem agride a mulher, como eu falei, seja física, seja psicologicamente, e logo depois ele se arrepende, tenta remediar a situação e fica carinhoso, fica amoroso, e a mulher normalmente esquece e perdoa. E o que é que acontece nesse ciclo? Não é à toa que esse ciclo ele é ilustrado de forma circular. Você sai da fase 1, vai para a fase 2, vai para a fase 3, não houve uma solução aqui na fase 3 ou na fase 2, né, que é a principal. O que é que acontece? Volta-se para a fase 1. Se a mulher não sai desse ciclo de violência, ela volta para a fase 1. E o que é que acontece? O que é que essa psicóloga, a Lenore Walker, ela percebeu nesses estudos que foram feitos? Que o tempo entre uma fase e outra do ciclo, à medida em que vão acontecendo atos de violência, o tempo entre uma fase e outra se torna muito menor. E a violência se torna cada vez maior, a ponto de se terem feminicídios, né? Atualmente nós temos índices elevadíssimos também de feminicídio no Brasil e no mundo também, mas no Brasil é bastante alarmante esse homicídio contra mulheres pelo fato de serem mulheres, né? Então, se esse ciclo de violência não é interrompido, o que é que acontece? Provavelmente vai se encaminhar para algo mais grave, né? Por exemplo, como aconteceu com a Maria da Penha. O marido tentou matá-la, não conseguiu, mas ela ficou com sequelas que ela vai levar para o resto da vida, né? Por conta de uma violência que ela sofreu no âmbito doméstico. E provavelmente essa violência não foi uma violência que aconteceu só uma vez, né? Para chegar nesse ponto, aconteceu diversas vezes. Inclusive, ela dava várias palestras, né? E falava muito sobre todo esse contexto a fim de conscientizar as mulheres para que as mulheres não entrem nesse mesmo ciclo, né? Então é isso. Os ciclos de violência, eles são assim, e se não são interrompidos, a tendência deles é ficarem repetidos em um lapso cada vez menor, né? Então, voltamos aqui para falar da lei, né? O que essa lei ela vai trazer de proteção para essas mulheres, né? Como eu falei, quem são as pessoas que vão ser protegidas pela lei? Mulheres em sentido amplo, certo? Então, não é a mulher X vai ser protegida, não. Todas as mulheres vão ser protegidas em sentido amplo, né? Então, assim, o que é que essa lei considera como violência doméstica, né? Vem previsto em vários dispositivos, eu vou tentar sintetizar para que não fique uma coisa muito extensa, né? Então, a lei vai considerar a violência doméstica essa ação ou omissão que já é baseada no gênero, né? Porque, enfim, a violência doméstica contra a mulher é pelo fato de ser mulher, né? Então, qualquer ação ou omissão que cause morte, lesão, sofrimento físico ou psicológico, ou mesmo danos morais ou patrimoniais, né? Como a gente vai falar já já sobre os tipos de violência, né? Então, assim, como é que você considera que a violência é doméstica? É necessário que as pessoas estejam morando na mesma casa? Não necessariamente. Hoje em dia, os tribunais superiores, inclusive, têm um entendimento que entre casais de namorados é possível que haja esse contexto de violência doméstica e não necessariamente eles moram na mesma casa. Precisa ser parente? Também não necessariamente. Basta que seja, assim, no contexto de violência doméstica, né? Então, assim, muitas vezes sei lá, um amigo seu que foi morar na sua casa, né? Uma amiga sua que foi, sei lá.
e sofreu a violência doméstica naquele contexto doméstico. Então, vai ser considerado violência doméstica. Eu tentando falar de uma forma bastante simples, né? Espero que tenha ficado claro. Então, basicamente é isso, a violência doméstica considerada pela lei. Quais são as formas de violência doméstica? As formas de violência doméstica, como eu já falei, a violência física. O que é a violência física? O artigo 7º da Lei Maria da Penha, eu nem falei o número da lei, né? Mas assim, que a gente sempre tem costume de falar Maria da Penha, mas é a Lei 11.340 de 2006. O artigo 7º dessa lei, ele vai trazer a definição do que é cada tipo de violência. Então, violência física é aquela violência que macula, né, que ofende a integridade física da mulher, né, seja causando lesão, seja causando a morte mesmo da mulher, né? A violência psicológica. O que é a violência psicológica? É o ato de você humilhar, de você subjugar a mulher, de você causar constrangimento, de você manipular, de você causar um isolamento da mulher, né? Assim, isolou, vigilância constante, num contexto assim, uma mulher casada com um homem que é extremamente ciumento, então ele não deixa sair, vigia constantemente, vigia ligação e não permite que a mulher seja livre em sua condição de ser humano. Isso é uma violência psicológica. É por isso que é importante que a gente entenda como é cada tipo de violência, porque muitas vezes você está num contexto de violência doméstica e não sabe que está no contexto de violência doméstica. Mas até essa vigilância constante, o isolamento, né, constranger a mulher, desqualificar a mulher, isso é uma violência psicológica. Tem também a terceiro tipo de violência, que é a violência sexual. O parceiro ou a parceira da vítima de violência, melhor falando, que assim fica mais correto, né? Então, o parceiro ou a parceira dessa vítima de violência constrange ela ter algum tipo de relação sexual ou a participar de uma relação sexual ou assistir uma relação sexual que o parceiro esteja tendo com outra pessoa. Enfim, impedir de usar um meio contraceptivo, a mulher não quer engravidar, o parceiro ou a parceira impede ela de usar um meio contraceptivo para evitar uma gravidez, porque ela está livre na vontade dela, não quer engravidar. Então, isso também é considerado uma violência sexual. Qualquer tipo de limitação, anulação aos direitos sexuais e reprodutivos da mulher é considerado uma violência sexual. Então, mais uma vez, é importante a gente saber, porque muitas vezes você não sabe que você está dentro de um contexto de violência doméstica. Tem também a violência patrimonial, que é uma violência onde o parceiro ou a parceira retém, subtrai, dilapida patrimônio da vítima de violência, né? Inclusive, assim, eu já ouvi relatos assim, do parceiro ou a parceira ter bastante ciúme e retém os objetos, quebra os objetos de trabalho para a vítima não trabalhar. Então, assim, até isso é considerado uma violência patrimonial que também é protegida pela Lei Maria da Penha. E, por fim, a violência moral, né? Que é qualquer conduta que difame, que injurie a mulher, né? Que calunie a mulher. Então, qualquer tipo de ação que traga essa difamação, essa injúria, essa calúnia, vai ser considerada também violência doméstica, sendo uma violência moral. A Lei Maria da Penha, ela traz diversos mecanismos de proteção, né? Traz assistência, fala também da questão da implementação dos juizados especiais de violência contra a mulher. Qual é a importância desses juizados? Porque esses juizados, eles são preparados para receber as vítimas de violência. E, assim, é importante saber, né, que todos os agentes que recebem essas vítimas, eles têm que estar preparados, porque elas vêm com uma série de traumas. Então, não é uma vítima qualquer que está sendo atendida, é uma vítima que muitas vezes está sendo vitimizada há muito tempo, então você não pode estar revitimizando. Então, tem que haver um pouco mais de tato no atendimento dessas vítimas de violência. Então,
Por isso a importância de se ter esse juizado especial de proteção à mulher, né, que são os juizados de violência doméstica, para que essas mulheres de fato se sintam acolhidas e se sintam protegidas mesmo, né? Então, a lei ela traz uma série de proteções que eu não vou entrar aqui no mérito de todas, até porque o nosso tempo é bastante exíguo, como eu falei antes, então se eu for falar de todas, eu vou acabar não falando do que eu acho que é mais importante nesse contexto da lei. Então, assim, como eu falei no começo, essa lei, ela não só busca punir o agressor, porque, assim, muitas vezes, punir o agressor não vai ser suficiente, porque o que acontece? Às vezes, o agressor matou a mulher, matou a vítima, gerou um dano imensurável numa família, os filhos vão crescer sem a mãe. Então, assim, a intenção da lei não é somente punir, mas principalmente prevenir que esses atos de violência eles tornem a acontecer, né? Então, na lei, nós temos alguns mecanismos, né, algumas medidas de proteção dessa mulher que a gente chama de MPUs, né, que são as medidas protetivas de urgência em favor da mulher, que elas podem ser dadas para obrigar o agressor ou elas podem ser dadas para proteger a mulher. Normalmente, quando elas obrigam o agressor, elas protegem a mulher, então, assim, é meio que acaba sendo tudo a mesma coisa, né? Mas, enfim, a legislação ela vai fazer uma separação, medidas protetivas de urgência que obrigam o agressor, medidas protetivas de urgência que protegem a ofendida, né? Então, que tipo de medidas essa lei pode trazer para prevenir esse tipo de violência? Por exemplo, supondo que o agressor ou a agressora tenha porte de armas, né? Tem um porte de armas legal. Pode ser suspenso esse porte de armas, pode ser restrito esse porte de armas. A arma pode, inclusive, ser, como eu falei, restrito, né? Pode ser, inclusive, apreendida essa arma. E pode haver o afastamento do lar, o afastamento do domicílio, né? Assim, do local onde o agressor ou a agressora convivem com a ofendida. E também podem ser proibidas algumas condutas. Por exemplo, o agressor entrar em contato com a mulher pelo telefone, o agressor ir até a casa da mulher, o agressor ser afastado do lar, né? Então, assim, existem uma série de medidas para poder quebrar esse ciclo de violência que eu falei para vocês e a mulher para que ela tenha a oportunidade, né, de iniciar uma nova vida sem ser vítima de violência, né? E também existem as medidas de proteção à ofendida, né, como eu falei para vocês, que assim pode a ofendida pode ser encaminhada juntamente com seus dependentes, né, a um programa oficial ou comunitário de atendimento, né? Ela pode ser reconduzida ao lar, né, após o afastamento do agressor, porque muitas vezes, inclusive eu peguei um caso no interior que foi bastante interessante, que foi exatamente essa hipótese da lei. A mulher foi vítima de violência, vinha sendo vítima de violência, de cárcere privado, então ela estava num contexto de violência bem alarmante, e ela nos procurou, conseguiu, em um momento que o agressor saiu de casa, ela conseguiu sair de casa e foi nos procurou e nós conseguimos tirá-la de casa, levamos eu inclusive acompanhei a assistência social, levamos ela para o lar de um familiar e conseguimos tirar o agressor de casa. Após tirarmos o agressor de casa, ela pôde retornar ao lar, né? Então, é possível também, é uma das medidas de proteção também a vítima, né? A ofendida, no caso, né? Então, também pode ser determinada separação de corpos, né? Determinada a matrícula, isso é muito importante, porque muitas vezes a mulher tem filhos, os filhos estão matriculados na rede pública, né? Aí ela tem que sair muitas vezes da cidade, né? Porque o agressor persegue, não cumpre medidas, enfim, vou já falar sobre o descumprimento de medidas para fechar a fala, que eu acho que já deu para dar um panorama geral. Então, a mulher muitas vezes tem filho, tem que sair da cidade por conta de ser vítima de uma violência doméstica. Então, nesse caso, é possível que ela consiga matricular os filhos em um outro lugar, ainda que na rede pública, mesmo que não hajam vagas na rede pública, né? Porque a gente sabe, né, que existe uma inscrição, existe um cadastro prévio, tem que ter vagas, né? Tem todo aquele acompanhamento
E muitas vezes a mulher chega no local e não tem mais vaga para matricular seus filhos. Olha lá, então eu não vou para não prejudicar a educação dos filhos, acaba não indo e continua sujeita a esse contexto de violência doméstica, né? Então, é possível que ela se desloque e que esses filhos sejam matriculados, mesmo que não tenham vagas. Ah, mas aí, se houver o descumprimento dessas medidas protetivas, é possível? Claro que é. A gente sabe que, assim, muitos dos agressores e das agressoras não cumprem as medidas protetivas que são estabelecidas anteriormente, né? Então, nesse caso, foi interessante porque no ano de 2018 foi tipificada a conduta de descumprir medidas protetivas, né? Então, agora é crime o agressor ou a agressora que descumpre as medidas protetivas, né? Então, assim, descumprir é uma pena de 3 meses a 2 anos, né? Isso fora a outro tipo de responsabilização civil que pode se ter, né? Inclusive, a maior parte quando existe um crime de violência doméstica, normalmente é concedida a essa vítima uma indenização que fica mais que tem um caráter de indenização civil, né? Não é criminal, para essas vítimas mesmo, né? Então, gente, é basicamente isso que eu queria falar para vocês. Eu sei que tem muita coisa para se falar, porque é um panorama. Eu quis dar um panorama mais geral, né? Assim, falar um pouco da lei, falar um pouco dessas convenções, mas nós sabemos que a violência doméstica é um problema social gravíssimo, né, que hoje nós temos e atualmente nós temos diversas formas de combater, né? E existem vários mecanismos, inclusive internacionais, como eu mencionei para vocês, que buscam o combate a essa violência, inclusive buscam juntamente a igualdade de gênero, né, para que essa mulher ela possa ser equiparada a ponto de não ter essa postura inferiorizada dentro de um contexto social. Então, hoje em dia, nós temos essa proteção. Sabemos também, é importante também consignar que muitas mulheres sequer conseguem, esses números muitas vezes sequer chegam, né, nas estatísticas, o número de mulheres vítimas de violência, em razão de que muitas mulheres, muitas vezes, têm dependência emocional, dependência econômica. Então, assim, é importante saber, e principalmente assim, se mulheres que sejam vítimas de violência, dos tipos de violência que eu abordei aqui, que elas não estão sozinhas, que elas podem procurar diversos institutos, inclusive a Defensoria Pública, o nosso núcleo, né, ou o núcleo do Estado em que ela esteja, né, porque não necessariamente as pessoas que vão assistir a esse vídeo são daqui do Estado de Rondônia. Então, saber que existe um aparato de proteção a essa mulher e que existe um aparato de punição a esses agressores. Né? Então, era basicamente isso que eu queria falar. Eu agradeço a todos, obrigada por assistirem. Né? Se tiverem quaisquer dúvidas, né? O telefone do núcleo é esse, o e-mail também vai estar aqui abaixo. Né? E vocês podem entrar em contato, estamos à inteira disposição. E saibam que a Defensoria está aqui também, né, à disposição dessas vítimas, né, à disposição da sociedade em geral, para combater esse tipo de prática.